Continuando o nosso estudo do comportamento das vigas à flexão simples, nós vamos agora, após analisar a relação momento-curvatura das seções na flexão simples, analisar alguns aspectos do comportamento em serviço das vigas. Certo? Com base nas relações momento-curvatura, a gente pode identificar uma série de características da seção desde o início do seu comportamento, desde os valores baixos do momento fletor até o momento último. A gente sabe que nós estamos usando aí os conceitos da teoria de Euler-Bernoulli para vigas e vamos continuar a empregá-los, né, com algumas adaptações para analisar as vigas de concreto armado em serviço. Quando a gente fala das vigas em serviço, a gente está falando de situações que possuem aplicação direta na verificação dos estados limites de serviço. Pela norma brasileira, né, a gente tem, por exemplo, esses dois estados limites de serviço, que são o estado limite de deformação excessiva e o estado limite de fissuração. São aplicáveis no caso das vigas de concreto armado. Tá? Então, nós vamos partir das formulações mais gerais, que são as formulações baseadas em momento-curvatura, e particularizar para obter alguns resultados que têm valor prático. Uma das aplicações da relação momento-curvatura é você calcular o deslocamento de vigas. Né? Porque se você souber a relação momento-curvatura de uma seção conhecida, certo? Você pode obter, por exemplo, a distribuição das curvaturas em uma viga. Se você conhecer o momento em cada seção, você pode obter a curvatura em cada seção. Então você vai ter uma distribuição de curvaturas ao longo da viga. Se ela for isostática, né, a gente vai conhecer essa distribuição de momentos independente do que seja, né, a composição da viga. E aí o que acontece? Os deslocamentos transversais, como a curvatura é a derivada segunda dos deslocamentos transversais, eu posso obtê-los integrando duas vezes as curvaturas ao longo do comprimento da viga. Essa integração, depois nós vamos ver uma forma simples de fazê-la através de diferenças finitas, mas ela pode ser feita através de métodos bem simples, como, por exemplo, momentos estáticos de área, que é um conceito que a gente vê na resistência dos materiais. Enfim, a partir da integração das curvaturas, a partir do conhecimento do momento fletor ao longo da viga, eu conheço as curvaturas, e a partir da integração das curvaturas você pode obter a configuração deformada da viga. Muitas vezes, na prática, você admite que quando a viga está sob carregamento não muito elevado, as relações lineares elas podem ser adotadas para o concreto e para o aço. Assim, a gente consegue obter algumas soluções simples e que têm uma aplicação prática. A maioria dos livros de concreto armado que você consultar, você vai encontrar esse processo de homogeneização da seção, até mesmo em livros de resistência dos materiais, que consiste em você fazer uma análise linear elástica da seção composta por dois materiais, simplesmente substituindo a área de aço por uma área N vezes maior, onde esse N é a relação entre o módulo de elasticidade do aço e do concreto, que dá em torno de 8, 9, né, para os valores usuais dos materiais. Certo? Então, esse conceito de homogeneização você pode consultar em qualquer livro de resistência dos materiais. Ele é muito usado para achar rigidez de seção no início do seu comportamento, né? No início do seu comportamento, na fase não fissurada e também na fase fissurada. É isso que a gente vai ver na sequência. Então vamos aqui fazer a análise de uma seção transversal retangular com armadura simples e vamos fazer a hipótese de que o momento fletor atuante ele é suficientemente baixo e não tenha provocado ainda nenhuma fissuração, nem mesmo na região tracionada mais distante da linha neutra. Então eu tenho aqui a nomenclatura, né, uma seção largura B, altura H e altura útil D. A profundidade da linha neutra em relação à fibra mais comprimida a gente chama de X.
eu tenho aqui no centro a distribuição de deformações, onde eu tenho 3 valores importantes aí: a deformação máxima de compressão no concreto, a deformação máxima de tração no concreto e a deformação no nível da armadura, εS. Na terceira figura, né, a gente mostra a distribuição de tensões. Como eu estou considerando todo mundo como linear elástico, né, a distribuição de tensões é proporcional à distribuição de deformações, sendo que a tensão no aço a gente considera concentrada naquela linha de atuação ali do centro de gravidade das armaduras. Certo? Não vale a pena a gente considerar o aço como uma área que varia ao longo de Y, um valor pontual. Bom, então eu tenho um momento fletor atuante, eu tenho uma resultante de compressão exercida somente pelo concreto, tenho uma resultante de tração que é exercida pelo concreto e o aço. Evidentemente, isso daí só ocorre para pequenos valores de momento, né? Porque uma vez que a tensão de tração ou correspondente deformação de tração na fibra mais, né, tracionada do concreto, ela atinge o seu valor limite, você vai iniciar o processo de fissuração. Portanto, essa daí é uma situação onde você tem as primeiras com carregamentos relativamente baixos para o concreto. Bom, essa situação a gente tem as equações para escrever as seguintes, né? Primeiro, a resultante de compressão é uma distribuição triangular, então o valor da resultante é 1/2 da tensão máxima vezes a área, que é B vezes X, certo? Essa resultante de compressão. A resultante de tração vai ser igual a resultante de tração no concreto, mais a resultante de tração no aço. A resultante de tração no aço é simplesmente a área de armadura multiplicada pela sua tensão, e a resultante de tensão no concreto tracionado é 1/2, né, da tensão máxima de tração vezes a área tracionada de concreto. É o mesmo, uma distribuição triangular, gente, é sempre 1/2, né? Quando a distribuição é triangular, a resultante é 1/2 da área vezes a tensão máxima. Com base nessas duas equações, das duas resultantes, a gente pode escrever as duas equações de equilíbrio, certo? Equilíbrio de esforços normais, esforço normal resultante é igual a 0, ou seja, a resultante de compressão tem que ser igual à resultante de tração, com as duas componentes, e a somatória dos momentos resistentes tem que ser igual ao momento solicitante. Nessas deduções, a gente não se preocupa muito com a questão do sinal, né, das equações ou das deformações, porque a gente está tratando tudo aí praticamente em termos absolutos, né? É diferente lá da formulação de geral para você obter um momento normal, que você tem que realmente adotar uma convenção para os momentos, uma convenção para as tensões. Nesse programa simples a gente pode esquecer isso um pouco. Portanto, o momento solicitante ele tem que ser equilibrado pelas 3 parcelas, certo? E nós estamos tomando o momento dessas 3 parcelas em relação à linha neutra. Então, ZC é o braço de alavanca da resultante de compressão no concreto, o ZCT é o braço de alavanca da resultante de compressão de tração no concreto, e ZS é o braço de alavanca da resultante de tração no aço. Certo? Então, são 2 equações de equilíbrio. Nós podemos também, a partir da hipótese das seções planas, e aí está salientado, né, que nós não estamos considerando a questão dos sinais das deformações, a deformação máxima do concreto está para x, assim como a deformação máxima de tração no concreto está para h menos x, assim como a deformação na linha do aço está para d menos x. Isso é simplesmente uma semelhança de triângulos na figura anterior. Todas essas grandezas são numericamente iguais à curvatura da seção, né? Você pode olhar a definição da curvatura da seção, ela é o ângulo, né, o coeficiente angular daquele diagrama de deformações. Então, todas essas relações aí, elas levam à curvatura. Então, nós temos 2 equações de equilíbrio, certo? E mais 2 equações de compatibilidade. Aqui eu não tenho 3 equações, não, são só 2, né? Porque eu só posso usar 2 dessas equações aí.
E a gente tem mais duas equações aí, que são as relações tensão-deformação, né, que colocamos lá no começo. Sigma C igual a EC vezes YC e sigma S igual a ES vezes YS. Então, com esse conjunto de equações, qual que é o problema básico nesse caso, né, da seção não fissurada? Dado um momento, um determinado valor de momento, descobrir quais são as tensões, deformações e a curvatura para aquele momento aplicado. Outra grandeza importante é a inércia da seção. A inércia da seção é a relação entre momento e curvatura, né? Sendo que essa relação, no caso geral, ela vai variando. Quando nós estamos aqui considerando todo mundo como material linear elástico, essa inércia da seção vai ser constante. Um outro problema que pode surgir é você determinar qual é o momento que inicia a fissuração, né? E vai ser exatamente quando, né, teoricamente, quando você, na seção, na fibra mais tracionada, você tiver o valor de tensão de tração igual à tensão limite de tração do concreto, né? Que é em torno de 10% da resistência à compressão. As normas têm fórmulas para você deduzir essa resistência à tração em função da resistência à compressão, se você não dispuser dos ensaios. Certo? Então, o primeiro problema é um chamado problema de análise, onde a gente tem uma determinada seção que é conhecida, toda a geometria, todas as armaduras e os materiais conhecidos, submetida a um momento M conhecido. Então, eu tenho 7 equações, 2 equações de equilíbrio, 3 relações constitutivas e 2 relações de compatibilidade. Aí você fala, mas são 3, não são só 2 relações constitutivas? Não, são, na verdade, 2 relações constitutivas, mas a gente aplica as relações constitutivas em 3 situações. Certo? Na fibra mais comprimida, de concreto, na fibra mais tracionada e no nível da armadura. Então, as 7 variáveis são essas aí, né? Deformação máxima de compressão no concreto, deformação máxima de tração no concreto, deformação na armadura, as tensões nessas mesmas posições e mais a linha neutra. Se você conhecer tudo isso, você determina, você está com o problema resolvido, né? Uma outra situação, né, que eu mencionei antes, é você calcular o momento crítico. Quando o momento, na verdade, o momento crítico não, nesse MCR é o momento de fissuração, né, que o CR é do cracking, né? É o momento inicial de fissuração. Se você quiser calcular esse valor, você tem que fazer a tensão de tração no concreto, na fibra mais tracionada, ser igual ao limite de resistência daquele concreto. Então você, nesse caso, o momento de fissuração ele passa a ser incógnita do problema e a tensão σct passa a ser um valor dado. Então são basicamente esses 2 problemas que a gente tem para resolver no caso da seção com concreto não fissurado. Essa situação aqui, apenas para registro, ela classicamente era chamada de estágio 1, né? Estágio 1, onde você não tem, você tem um elemento sem fissuração nenhuma. Nos livros clássicos de concreto armado, o pessoal chamava isso de estágio 1. Em geral, ela não vai aparecer nos problemas de dimensionamento de concreto armado, porque a gente dimensiona no estado limite último, e aí tem a ver você não considerar a tração do concreto, mas é uma situação interessante, importante, quando você quer achar, por exemplo, um estado limite de fissuração. E também quando você quer reproduzir o comportamento do concreto armado, para baixos valores dos esforços, baixos valores das cargas. Bom, chamando a razão entre o módulo de elasticidade do concreto e do aço de N, facilmente a gente pode mostrar que a linha neutra é dada por essa expressão, né? Só depende da geometria da peça, não depende do momento. E pode-se também mostrar que a inércia da seção, o EI, né, o equivalente ao EI, quando você trabalha com seção homogeneizada, geralmente a gente pega o módulo de elasticidade do concreto e multiplica por uma inércia transformada, que envolve aí as propriedades do aço. Por isso que aparece o N lá dentro, né? Então, a inércia da seção é dada por essa expressão,
em função, lógico, da linha neutra, que você calculou antes. E você pode calcular, por exemplo, as tensões no aço e no concreto. Tensão de compressão no concreto, tensão de tração na fibra mais tracionada do concreto e a tensão nas armaduras. Certo? Então, usando aquelas equações anteriores, a gente consegue determinar essa solução para a seção retangular não fissurada. A maneira mais fácil de trabalhar isso também é você usando o conceito de homogeneização. Você pega uma seção transversal retangular de concreto e considera que na região ali da armadura você tem uma área de concreto igual a n vezes o valor de AS. Então você tem uma seção aí com uma largura maior, digamos, uma grande quantidade concentrada de concreto naquela região. E trabalha como se fosse um material homogêneo usando as formas da resistência dos materiais. Em alguns livros é usada essa estratégia. Continuando a análise da seção retangular com armadura simples, vamos agora considerar o que é que acontece quando você tem um momento maior do que o momento de fissuração e você já tem o concreto fissurado de alguma forma. Uma estratégia muito comum, muito usada, é você desprezar completamente as tensões de tração no concreto e usar as relações lineares para o concreto na compressão e para o aço. Isso aí é conhecido nos livros como estádio 2, equivalente ao concreto não fissurado, uma denominação clássica. Então nós temos aqui a geometria, largura B, altura útil D, profundidade da linha neutra, área de armadura AS. Então agora as variáveis a determinar, que a gente vai trabalhar são a deformação máxima do concreto na compressão e a deformação do aço. A distribuição de tensões no concreto é linear somente na região comprimida e totalmente desprezada aqui na região tracionada. E aqui você tem a tensão no aço, obtida a partir da sua relação tensão-deformação. Agora a minha resultante de compressão vai ter uma componente só e a resultante de tração vai ser somente exercida pelo aço. Não muda a resultante de compressão em relação ao item anterior. E a resultante de tração é simplesmente a área de armadura multiplicada pela sua tensão. Portanto, com esses dois valores, a gente pode montar as duas equações de equilíbrio, equilíbrio de forças e equilíbrio de momentos, tomados aí em relação à armadura de tração, certo? O polo aí está sendo a armadura de tração. Nós temos aí uma equação de compatibilidade, também obtida através de considerações puramente geométricas, e a relação entre esses valores é igual à curvatura da seção. O problema típico desse tipo de situação é você analisar a seção conhecida para um momento conhecido. Nesse caso, a gente tem 5 equações com 5 variáveis e podemos determinar o que é que acontece com a seção transversal em termos de deformação, tensão, linha neutra e curvatura. A linha neutra é dada por essa expressão, ela vem de uma equação do segundo grau, e não depende do valor do momento fletor, interessante observar isso. Com esse valor de linha neutra, você pode calcular a inércia da seção, que eu estou chamando aqui de I2, porque a gente costuma chamar de estádio 2, apesar dessa denominação não ser mais empregada, né? Aparece em muitos lugares ainda. Essa é a inércia da seção. E, finalmente, a gente pode calcular as tensões de compressão no concreto e tensão na camada de armadura. É muito comum em livros de concreto armado a gente ver cálculo de flechas em vigas considerando essa rigidez do concreto fissurado, né? essa rigidez no estádio 2, preconizada por muitos autores. Isso aí a gente vai fazer uma análise mais rigorosa dessa questão, qual que é a rigidez de uma viga de concreto armado, para que a gente possa calcular o deslocamento. Lembrando que a rigidez, ela é, em termos de flexão, a inclinação ali do diagrama momento-curvatura.
A questão é o seguinte, né? Então, imagine aí uma viga submetida à flexão pura, certo? Momento fletor constante. Nós estamos imaginando que todas as seções desse trecho de viga está submetido ao mesmo valor do momento fletor. E nós estamos aqui numa situação ideal, né? Então, antes da fissuração, se você tiver essa situação, tanto a curvatura quanto o momento fletor devem ser constantes, dados por aquele valor que a gente achou no estágio 1, se a gente supuser que os materiais são lineares. No instante em que esse momento fletor atingisse o momento de fissuração, e como esse momento aí é igual em todas as seções, a gente teria uma situação onde, né, todas as seções estariam fissurando ao mesmo tempo. Só que a gente sabe que isso aí não ocorre na prática, né? Certo? Em primeiro lugar, que a fissuração ela é um fenômeno discreto, né? Você vai ter fissuras, mas somente em seções específicas. Entre uma fissura e outra, você tem seções que você tem integridade do concreto na região tracionada. Ou seja, aquele concreto, necessariamente, ele está trabalhando a tração entre as fissuras. E nessas regiões, né, as tensões de tração que existem no concreto, elas contribuem para o momento resistente. Então, as fissuras ocorrem em determinadas seções. Nesse caso aqui, né, com um momento fletor constante, fica muito difícil você prever onde vai abrir a primeira fissura, né, se o momento fletor é igual em todas as seções e a gente está idealmente imaginando que todas as seções são iguais. Mas o fato é que as fissuras se abrem, embora teoricamente todas as seções estariam inicialmente submetidas ao momento de fissuração e fissurariam junto, isso aí não vai acontecer. Certo? O que acontece é o quê? Fissurações em seções discretas e seções entre as fissuras nas quais o concreto trabalha a tração. Esse fenômeno da contribuição do concreto tracionado entre as fissuras é conhecida como tension stiffening. Em geral, nas análises numéricas, a gente considera esse efeito ou modificando as relações tensão-deformação do concreto, ou seja, introduzindo uma resistência à tração residual no concreto, ou aumentando as armaduras de tração, ou modificando as relações tensão-deformação das armaduras. Existe uma relação tensão-deformação para a barra sozinha e uma relação tensão-deformação para a barra considerando o tension stiffening. Então, na prática, o que é que vai acontecer, né, nesse problema anterior? Né? Você vai ter seções fissuradas e seções não fissuradas. Entre uma fissura e outra, você tem o concreto trabalhando a tração. Mas para que a transferência ocorra realmente, né, exatamente na seção fissurada você tem a força máxima nas barras. A força máxima nas barras ocorre nas fissuras. Entre uma fissura e outra, essa força vai diminuindo, porque uma parte dessa força vai sendo transferida para o concreto. Certo? Então, o efeito do tension stiffening ele ocorre através de uma transferência de tensões do aço para o concreto. Então, a gente fica, né, com a dúvida. Qual que é a rigidez, né, da minha viga, afinal? Qual que é o EI? Porque quando a gente faz a relação momento-curvatura, a gente calcula aquela curva para uma determinada seção e admite que ela fissura. O que nós estamos vendo aqui é que eu não posso estender a relação momento-curvatura de uma seção para o comportamento de toda a viga. Justamente porque, se eu considerar que ao chegar a um determinado valor de momento ela vai fissurar, né, eu estaria considerando que todas as fissuras, todas as seções estariam fissurando ao mesmo tempo nessa situação aqui de momento constante. Então o que é que acontece? O que eu tenho na prática é que nas seções fissuradas você tem uma curvatura bem mais elevada. E nas seções não fissuradas você tem uma curvatura menor. A gente costuma chamar isso de localização ou concentração de deformações. Então, eu não posso tratar a rigidez da viga como um todo, onde ocorrem todas essas situações, como sendo igual à rigidez de uma seção isolada.
eu vou incorrer em erro. Tá? E quando a gente pega uma viga, agora uma relação de uma viga, né, ensaiar uma viga a momento fletor, o que é que vai acontecer? Ela vai ter uma determinada rigidez inicial, igual àquela rigidez I1, ou aproximadamente igual, né, já que aquele cálculo é simplificado. Ao haver a fissuração na viga, em alguns pontos, ela começa a perder a rigidez. Perder a rigidez, vão se formando fissuras primárias e secundárias, até que no limite, né, pouco antes dela atingir o seu valor máximo, né, seu valor mínimo, na verdade, de fissuração, de rigidez, né, quando tem realmente um panorama bem fissurado, ela tende a se aproximar da rigidez no estádio 2, certo? Então, esse gráfico aqui corresponde a uma viga submetida à flexão, e não uma seção isolada. Uma seção isolada, ela sofre a fissuração, né, e a gente, rapidamente, ela evolui para o estádio 2. Então, considerando a viga completa, né, porque a gente quer calcular os deslocamentos de vigas, a gente sabe que a inércia dela é variável e é igual à relação incremental aí entre o momento e a curvatura, ou, em outras palavras, a derivada dessa curva. Como é muito difícil você prever, numa análise simplificada como essa, e até mesmo uma análise complexa, você prever exatamente onde vão surgir as posições, surgir as fissuras e quanto que elas vão se abrir, o que se fez foi buscar uma rigidez média que represente essa variação de inércia ao longo da viga. Então procurou-se uma fórmula que contemplasse, né, de forma mais precisa possível essa variação de rigidez ao longo da viga. Evidentemente que para uma determinada seção, essa rigidez vai ser função do momento fletor M. Tá? Então, para cada momento fletor, se você tiver um momento fletor variável ao longo da viga, você vai ter também a rigidez variável, não só pela posição na viga, como também pelo valor do momento. Existe uma fórmula conhecida como fórmula de Branson, que foi deduzida por esse pesquisador Branson, que ensaiou um grande número de vigas de concreto armado e estabeleceu uma relação, né, de rigidez. Né? Isso aqui você vai multiplicar, para obter o EI, você vai multiplicar pelo módulo de elasticidade do concreto, EC vezes IE, que é uma interpolação entre a inércia da seção bruta e a inércia da seção fissurada. Certo? Ou seja, na fórmula ele falou da inércia bruta, não é a inércia no estado 1, é a inércia somente de concreto. E aqui a inércia da seção fissurada, ou seja, no estádio 2. Essa relação, ela é quando o momento, né, foi igual ao momento de fissuração, você tem inércia bruta, e quando o momento crescer muito aqui, você tende ao valor da inércia no estádio 2, né, o I2, que eu chamei anteriormente. Se você fizer um gráfico dessa relação, dessa proposta, né, essa figura foi tirada aí do livro do Zhu, você tem a variação da rigidez com o momento fletor atuante numa viga, né, numa seção, não de uma seção isolada, mas uma seção das seções de uma viga, ou seja, de um comportamento médio da viga. Tá? O Branson fez muitos ensaios, né, e a partir da análise da curva experimental ele fez essa aproximação. Então a inércia começa com a inércia máxima, lá, que é a inércia no estádio 1, e vai caindo. A partir do momento de fissuração ela cai bastante, até que à medida que o momento vai aumentando, ela converge aqui para a inércia da seção fissurada. Esse momento aqui seria o momento nominal, né, o momento último da seção, mais ou menos. Ele também diz que nas normas também tem essa prescrição de você não considerar essa inércia maior do que o IG, mesmo que no começo aqui ela possa ser um pouquinho maior do que o I da inércia bruta, você tem um limite aqui superior nessa equação. Né? Por quê? Porque essa equação, na verdade, quando você vai para cá, ela começa a aumentar muito. O problema dessa equação é que você vai ter a inércia variando ponto a ponto
na viga. Por quê? Mesmo que a seção seja constante ao longo da viga, se você tiver, por exemplo, uma viga biapoiada com carga distribuída, o momento é variável. Então você teria uma variação de momentos e você teria que fazer um cálculo numérico, né? Você teria uma viga de inércia variável. Então, para simplificar esse cálculo, o Branson também fez uma outra proposta, certo? Para você não ter que calcular inércia ponto a ponto e fazer uma integração numérica desses valores, ele sugeriu essa outra expressão, que é uma expressão semelhante, mas a potência de 3 aqui, e o divisor do momento de fissuração é um valor fixo, é o valor do máximo momento atuante na viga. Certo? Então, nessa situação, você teria uma inércia constante para uma viga com a mesma, né, com uma seção constante. E essa expressão é a expressão que é, por exemplo, preconizada pela norma brasileira para inércia de vigas. Para as vigas isostáticas, certo? Vigas que você conhece o momento fletor simplesmente por equilíbrio, você pode definir um procedimento bem simples para o cálculo dos deslocamentos. Se você dispuser das relações momento-curvatura para as seções transversais, podemos, através do método das diferenças finitas, fazer a seguinte formulação. Primeiro você divide a viga em n trechos de comprimento ΔL, limitado aí por nós de 0 até n. Então eu tenho n trechos, e nesses trechos o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o momento e a rigidez. Certo? Então vamos calcular de cada nozinho desses a inércia e o momento fletor na seção. Como o diagrama de momentos é conhecido, é fácil calcular esse momento fletor na seção. Em cada ponto, a gente sabe que a curvatura, que é a derivada segunda dos deslocamentos, é igual ao momento dividido pela inércia. Usando uma expansão em diferenças finitas dessa derivada segunda, certo? Quer dizer o seguinte, que num determinado ponto I, determinado nó I, eu posso aproximar a derivada segunda a partir de valores da função. Então, a derivada segunda no ponto I é dada por essa expressão. É o deslocamento no ponto imediatamente posterior, menos duas vezes o deslocamento no próprio ponto, mais o deslocamento no ponto anterior. Tudo isso dividido pelo comprimento do trecho ao quadrado. Então, eu estou aproximando a derivada segunda por uma expansão em diferenças finitas. Em seguida, a gente vai identificar que para cada nó eu vou ter uma equação. Né? Para cada nó eu vou ter uma equação que vai ter essa forma geral. Nas extremidades, né, eu sei que o V índice zero na extremidade esquerda, o V índice N igual a zero. Eu estou tratando aí uma viga com apoios nas extremidades. Eu consigo simplificar a primeira e a última equações. Eu definindo essa variável μ índice I, que é o momento dividido pela curvatura naquela seção. A curvatura eu vou tirar da onde? Vou tirar, por exemplo, da relação momento-curvatura, ou usando aquelas fórmulas que a gente mostrou aí para a inércia de seções lineares, né? Fissuradas e não fissuradas. Então, aplicando isso, a gente chega nesse sistema linear tridiagonal, muito fácil de resolver, e a solução vai me fornecer os deslocamentos de todos os pontos da viga, de todos os nós que eu discretizei. Esse é um algoritmo bem simples para você calcular flechas de vigas simplesmente apoiadas. Flechas de vigas isostáticas em geral. Se for uma viga em balanço, você tem que fazer alguns ajustes nas condições extremas, né? Mas a formulação ela pode ser a mesma. Nesse caso, o que é que a gente está fazendo? Né? E agora é um comentário aqui a respeito de como se aplicam esses momentos. Né? Digamos que você calcule o diagrama de momentos fletores e resolva essa equação, né? Resolva esse sistema de equações aplicando toda a carga de uma vez só. Dependendo desse valor de carga, você vai ter regiões da viga que estão fissuradas e regiões da viga que não estão fissuradas.
justamente em função do valor do momento. Então, se você aplica a carga toda de uma vez, você vai considerar a rigidez da seção igual à rigidez correspondente ao momento máximo pelo que todas as seções passaram. E, na realidade, a gente sabe que não é assim. Se você aplicar, por exemplo, uma pequena parcela da carga inicialmente, você vai chegar à conclusão de que não chegou no momento de fissuração, por exemplo, em nenhuma seção. Então, nessa primeira etapa, toda a viga seria calculada, todo o deslocamento seria calculado com a inércia não fissurada. Se você acrescenta mais um pouquinho de momento, dependendo do valor desse acréscimo de momento, você vai poder ter uma pequena região da viga fissurada e outra região da viga não fissurada. Certo? Então, o que é que acontece? Quando você aplica a carga em etapas, né, algumas seções, todas as seções, elas vão começar com uma rigidez maior. E essa rigidez vai caindo à medida que o momento vai aumentando. Quando você aplica a carga toda de uma vez, você já vai pegar a rigidez correspondente ao momento máximo. Então você vai superestimar os deslocamentos. Porque você vai pegar logo de cara uma rigidez muito pequena, uma rigidez fissurada, como se o momento tivesse sido aplicado todo de uma vez. Então, esse procedimento ele pode ser adaptado se você dividir a carga total em incrementos, você acaba achando um resultado para o deslocamento mais realista do que se você fizer esse procedimento numa única etapa.